Shalom, shalom! Sejam bem-vindos em mais uma aula do nosso canal. O tema de hoje é o que o detém. O que será que está detendo o aparecimento do anticristo? Por que será que ele ainda não se apresentou ainda nos nossos dias? Nós aprenderemos hoje a respeito disso, o que o detém, é o nosso tema. Vamos ao texto, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, de 6 a 8. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, ali no tempo de Paulo, quando ele escreveu esta carta. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Alguém tem que ser afastado aqui, que está detendo o aparecimento, né? Então será de fato revelado o inimigo, né, da humanidade, o anticristo aqui no final dos tempos, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A glória, somente a glória, a manifestação da sua vinda, a sua presença, a glória de Jesus destruirá o anticristo. Olha que poder, que poderoso é o nosso Senhor, que maravilha. Então, hoje nós veremos isso. O que o detém? O que será que detém o aparecimento, está detendo até os dias de hoje o aparecimento do iníquo, não permitindo que ele ainda seja revelado ao mundo? Há algumas opções que eu coloquei aqui, e a primeira delas é o Espírito Santo. Alguns entendem que seja o Espírito Santo que está detendo o aparecimento do anticristo. Então, enquanto houver Espírito Santo aqui na terra, ele não se apresentará, ele não será revelado. Mas a partir do momento que o Espírito Santo for retirado, então ele será revelado. Alguns creem dessa forma. Será? Então, vejamos aqui alguns textos a respeito do Espírito Santo. E este tempo do fim, o fim dos tempos, certo? Evangelho de João 14, versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Vai ficar conosco para sempre. Olha que coisa linda. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem é o Consolador? Estará em vós para sempre, estará conosco. Então, onde nós estivermos, o Espírito Santo estará junto, porque ele habitará em nós, habitará convosco, habitará em nós para sempre. Esta é a promessa de Deus, do Senhor para conosco, né? João 14, 26. Mas aquele Consolador, olha aqui, o Consolador é o mesmo. Quem será? O Espírito Santo. Pronto, se alguém tinha dúvida de quem era o Consolador, já está aqui. Então, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Consolador é o Espírito Santo. Estará para sempre conosco. Onde nós estivermos, ele estará conosco. Apocalipse 12, 17. E o dragão, aqui é Satanás, e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus. Aqui ele já explicou, da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então a guerra, aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo, o dragão fará guerra contra um povo que é a semente da mulher e que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, é cristão. Apocalipse 19, 10. Adora a Deus porque o testemunho de Jesus. Então vamos entender o que é o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então quem tem o testemunho de Jesus tem o espírito de profecia. O espírito, que espírito é esse? O Espírito Santo. Então, quando o dragão fizer guerra aos servos de Deus, estes que têm o Espírito em si, certo?
O Espírito aqui já foi retirado? Não. Quando houver essa guerra, o Espírito estará aqui. São os que têm o testemunho de Jesus. E que é o testemunho de Jesus? É o Espírito. Então, quando ele fizer a guerra, o Espírito ainda está aqui, porque ainda tem servos do Senhor cheios do Espírito, certo? Apocalipse 12. Joel 2, versos 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, o Espírito Santo, né? Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então, haverá um tempo que o Senhor derramará o Espírito Santo sobre todos, né? Toda a carne receberá o Espírito Santo. Ah, mas nós lemos isso em Atos, que já se concretizou esta profecia. Sim, em parte. Mas no final dos tempos eu creio sim que haverá um novo derramar do Espírito Santo. No final dos tempos ainda haverá esse grande derramar do Espírito Santo. Por quê? Porque os judeus, em sua maioria, se reconciliará com o seu Deus, crendo em Jesus, o Messias, como o Messias enviado de Deus. Quando houver essa restauração do povo de Israel, sim, eu creio que quando houver grande parte, a maioria do povo de Israel crendo em Jesus, tendo essa restauração, haverá novamente um grande derramar do Espírito sobre toda carne. Eu creio nesta profecia do Senhor para o nosso tempo, então creio que será no período da grande tribulação. Eu entendo desta forma. Por quê? Nós veremos até em alguns textos aqui. Zacarias 12, 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Os habitantes de Jerusalém, Israel, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram. Quem eles traspassaram? Jesus. E prantearão sobre ele. E aqui é até um interessante. Olharão para mim a quem traspassaram e prantearão sobre ele. Olha que mistério maravilhoso. Na verdade, quem está falando é o Senhor Deus, o Pai, o único Deus. E ele está dizendo, olharão para mim a quem traspassaram, mas foi Jesus a quem eles transpassaram. Mas é assim como fizeram com o Filho, quando eles rejeitaram Jesus, na verdade, eles rejeitaram quem o enviou. Então, rejeitaram o Pai neste sentido. E prantearão por quem? Vão prantear por Jesus, nesta época aqui. Como quem pranteia pelo Filho unigênito. Olha aqui, Jesus, o Filho unigênito de Deus. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui vai ser o tempo de restauração de Israel. Quando Israel vai se restaurar com Deus, aceitando Jesus como seu Messias, olharão para mim, para Deus, a quem traspassaram. Por quê? Se rejeitaram Jesus, se mataram Jesus, mataram também quem o enviou, o seu representante, aquele a quem ele enviou. E prantearão por quem? Prantearão por Jesus, pelo que fizeram com ele, como quem pranteia pelo Filho unigênito. Que coisa mais linda essa profecia aqui de Zacarias, né? Quando será isso? No período da grande tribulação, que haverá essa restauração de Israel. Eu creio que seja entre o período da tribulação e a grande tribulação, nos 3 anos e meio finais ali deste acordo, dessa última semana de 7 anos, né? Que acontecerá essa restauração. Vamos aqui ao último texto, Apocalipse 7, 14. E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele me disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação. Se alguém ainda tinha dúvida que eu estou falando da grande tribulação, ou melhor, que aqueles outros textos estavam falando da grande tribulação, está aqui a resposta. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro.
Então, haverá salvação na grande tribulação? Sim. Nós vemos também que há restauração de Israel? Sim, neste período. Ó, branquearam no sangue do Cordeiro. O que isso significa? Vejamos aqui, Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Né? Então, mais um texto aqui. Tito 3, 5 e 6. Mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quem lavou? O Espírito Santo. Mas nós vimos que foram branqueados, olha o texto aqui, os branquearam no sangue do Cordeiro. Então, é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar na grande tribulação? Sim, o Espírito Santo estará presente na grande tribulação. Então, esta primeira opção é o Espírito Santo, que vai ser retirado para que o iníquo seja revelado? Biblicamente falando, não. Biblicamente falando, o Espírito Santo sim estará presente até na grande tribulação. Então vamos a uma outra opção. Jesus. Será que seria possível isto? Jesus está atrapalhando os planos do anticristo para que ele seja revelado ali desde os tempos de Paulo até os dias de hoje? Seria isso? Ou até igreja como corpo de Cristo? Seria isso? Vamos entender. Apocalipse 12, versos 5 e 6. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. Aqui é referência a Jesus. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Poxa, então foi arrebatado ao céu. Não é esse o problema. Ele já saiu. Né? O texto está falando isso. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Aqui nós entendemos que a mulher seria a noiva de Jesus, né? Embora aqui seja a mãe, mas faz referência à noiva de Cristo. Porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. E esse tempo aqui, 1260 dias, são 3 anos e meio, considerando 30 dias mensais. Então, será que é a igreja? A mulher ficou? Ela que está atrapalhando os planos do anticristo? Vejamos Lucas. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Então ele foi embora mesmo, né? Isso aqui é Jesus respondendo: e dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem sigais, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia, que é a segunda vinda de Jesus, será como relâmpago, que ilumina de uma extremidade à outra. Então, não vereis, vocês vão desejar ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. O que isso quer dizer? Vamos ler um pouquinho antes para entendermos este texto. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, Jesus dizendo, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O que significa isso? Então, e não me vereis mais, desejareis ver um dos dias e não me vereis mais. O que significa, né? Mateus 24, quando olhamos capítulo 24, versos 15 e 21 e depois 23 a 27. Vamos ler. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, e aqui é o anticristo. Então, quando vocês puderem ver o anticristo, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, então quando ele estiver no lugar santo, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Quando vai ser? Na grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis.
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Opa! Então, o abominável da desolação vai aparecer e ainda terão os eleitos que poderão ser enganados por ele. Então, uma coisa estranha é que grande tribulação, durante o período da grande tribulação, vamos continuar o texto. Vede que vô-lo tenho predito, portanto, se vos disser, eis aqui, ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Esta frase é muito conhecida. Mas então, podemos concluir algumas coisas aqui. Na grande tribulação, sim, ainda terão os eleitos de Deus aqui, que se o Senhor não os guardar, seria possível até os enganar. Tamanho os sinais e prodígios que serão feitos pelos falsos cristos e falsos profetas. Pois bem, vejamos algumas coisas interessantes e que são semelhantes aqui nos textos, para nós entendermos por que não veremos mais a Cristo. E nós sabemos que profeticamente hoje, né, espiritualmente, na verdade falando, espiritualmente, Jesus está presente aqui conosco. Através do Espírito Santo nós sentimos a presença do Pai e do Filho. E nós cremos na presença dele aqui no nosso meio também, certo? Então, por que ele disse, desejareis ver um dos dias e não o vereis? Então vejamos aqui a comparação entre os dois textos, para nós percebermos a resposta desta dúvida neste texto. Então vejamos aqui, porque como o relâmpago que ilumina, aqui ele também fala, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, nós vemos que é o mesmo momento profético, certo? Ele está falando do mesmo momento. Então, isso aqui não era especificamente ali depois de Cristo, certo? Não neste sentido, o relâmpago, a questão do relâmpago, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então ele está falando a respeito do quê? Do dia do Senhor. Então este texto aqui está falando a respeito do dia do Senhor. Neste dia não virá com visível aparência. É isso que ele está respondendo. Não virá com aparência exterior, né? Visível aparência, não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro de vós, já estará dentro pelo Espírito Santo. O reino de Deus, nós já fazemos parte do reino de Deus através do Espírito Santo. A primeira vinda de Cristo, certo? A nova aliança em Jesus, que é através do Espírito Santo, as leis sendo gravadas em nossa mente e em nosso coração. Então, a lei que nós vemos ali, a nova aliança que nós vemos em Jeremias 31. Então, o início é dessa forma, vem dessa forma, não com aparência, mas com o Espírito Santo sendo colocado no nosso coração. Então, dentro de nós, será desta forma o dia do Senhor. Vejamos outras coincidências que ele fala aqui. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Por quê? Vocês estão desejando ver um dos dias do Filho do Homem. Vocês estão desejando ver os sinais e prodígios que eu faço aqui nos dias de vocês, né? Nos dias ali dos discípulos e dos fariseus, a quem ele se referiu, havia muitos milagres que o Senhor estava fazendo nas pessoas, no povo. Aqueles que pediam socorro ali, ele fazia milagres, sinais e prodígios para essas pessoas. Então, quando ele fala, desejareis ver um dos dias, é nisso. Vocês vão querer ver um dos dias em que eu virei e mostrarei sinais, farei sinais no meio de vocês. Sinais e prodígios, milagres na vida de vocês. Vocês vão desejar isso e vocês não vão ver, porque ele não vem com visível aparência, certo? Porém, terão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais, que poderão enganar até os eleitos. Então, no final dos tempos, na grande tribulação, haverá sim falsos profetas e falsos cristos. Ou seja, vai aparecer o falso Messias no nosso meio e o falso profeta
que também operará grandes milagres. E eles vão dizer: eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus. E vão fazer esses sinais e prodígios tentando provar para a população: olha, sabe aquele Jesus que há 2000 anos atrás? Então, eu voltei, estou aqui. É isso que eles vão tentar fazer. E o profeta também vai fazer sinais e prodígios para tentar provar de que realmente é o Cristo. Cristo significa ungido, que também em hebraico é Messias. Então, seria o Messias enviado de Deus, o Cristo enviado de Deus, estes sinais. Porém, Jesus já está avisando: não, eu não venho com visível aparência. No dia do Filho do Homem não será com visível aparência. Eu não venho mais para fazer sinais. Ó, desejareis ver um dos dias, desejareis isso, ver os meus sinais, tudo que eu faço, os milagres. Não vereis, porque eu não venho dessa forma. E se vier, olha aqui, é falso profeta e falso Cristo. Está avisado. É isso que o texto ele quis dizer. Jesus vem em glória, em poder e majestade. A segunda vinda de Cristo é isso. Ele vem para tomar posse do reino de Deus aqui na terra, que ele vai implantar sobre todas as nações. Um reino em que ele será o rei, o representante de Deus aqui na terra, no nosso meio. As leis de Deus é que vão vigorar diante de todas, sobre todas as nações. Então, sim, Jesus voltará, mas não será desta forma com que vai aparecer. E muitos que não conhecem a palavra de Deus poderão ser enganados neste dia. Por isso a importância de conhecermos as palavras, ou melhor, conhecermos as profecias, a palavra de Deus, as profecias a respeito do fim, para não sermos enganados nos últimos dias, certo? Então, é referente às manifestações visíveis com sinais e prodígios, conforme eu falei para vocês aqui. Entendido este texto? Então, Jesus saiu, foi levado ao céu, tomou posse do seu trono, mas a igreja ficou. Vai ter salvos na grande tribulação, representantes do corpo de Cristo aqui na terra, a noiva de Cristo, representantes da noiva de Cristo, sim, ainda haverá. Os escolhidos de Deus, ainda haverá na grande tribulação. Pelos textos que nós já vimos até agora. E vejamos aqui outro texto, Evangelho de João, capítulo 14, versos 19 e 21. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Opa, peraí. Você acabou de me dizer que o Senhor falou que desejareis ver um dos meus dias e não me vereis. Agora vem me dizer que vós me vereis? Como assim? Na verdade, aquele texto que nós lemos é referente ao dia do Filho do Homem, referente à segunda vinda de Cristo. Ali ele está explicando que quando ele vier na sua segunda vinda, ele não vem com visível aparência. Ele não vem fazendo sinais, milagres, prodígios, como ele fez na primeira vinda. Isso ele já fez na primeira. Então, quem deseja ver isso, o que aconteceu na primeira vinda, não vai ver na segunda vinda, certo? É isso que ele tá dizendo. Aqui é outro momento. Ele vai para o Pai, mas ele vai deixar o Consolador, e vós me vereis. Sim, e nós sabemos até que após a ressurreição ele ainda apareceu aos discípulos, ainda ficou por vários dias aqui na terra, apareceu aos discípulos e a muitas outras pessoas, certo? Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. O mundo, aqueles que não creram nele, não tinham intimidade com ele, não me verá mais, mas vós me vereis. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, sim, nós vemos que Jesus se manifestará a todos que guardarem os seus mandamentos. Então, na grande tribulação, que haverá conversão, haverá pessoas sendo salvas, tendo suas vestes lavadas, branqueadas no sangue do Cordeiro. Sim, ele se manifestará para estes. Então, Jesus será retirado para que o iníquo apareça? Biblicamente falando, cremos que não, entendemos que não, mas vamos mais alguns textos. João 14, versos 13 e 14. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Jesus falando. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele fará por nós tudo que nós pedirmos.
até aqueles que estarão na grande tribulação. Se pedirem em nome de Jesus, Ele o fará. Então, sim, ainda haverá manifestação de Jesus na grande tribulação. Evangelho de Mateus 28, verso 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Até a consumação, até Ele voltar aqui e tomar posse de todas as coisas. Sim, Ele estará conosco. Esta é a promessa. Então, igreja como corpo de Cristo? Não. Teremos pessoas aqui se convertendo durante a grande tribulação. E Jesus também estará presente e se manifestará aos seus também durante a grande tribulação. Então não é o Espírito Santo, biblicamente falando, não é o Espírito Santo, nem Jesus, nem o corpo de Cristo, no caso a igreja, que está detendo o anticristo. Então a pergunta é, quem então está detendo? O que o detém? E agora nós vamos entender. Então vamos ao texto. Agora nós começaremos um pouquinho antes, 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 1, de 1 a 6, para nós entendermos o contexto do texto que nós vimos no início, para compreendermos quem o detém. Vejamos, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, então é a segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, veja bem, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Então, já estavam recebendo aqui algumas notícias, burburinhos, até a epístola falsa, como se fosse de Paulo, e não era, né? Supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então já havia um burburinho ali, olha, já chegou o dia do Senhor, e aí? Ninguém de nenhum modo vos engane. Agora, olha, esse texto é muito interessante para nós e muito importante, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Ó, que grave isso aqui. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Paulo aqui gostava de falar bonito, né? E aí vem o texto que nós lemos no início da nossa aula. E agora sabeis o que o detém. Então, quando ele fala, e agora sabeis o que o detém, na verdade é o seguinte, eu acabei de explicar para vocês, vamos falar de uma forma mais simples para nós entendermos aqui. Como se Paulo tivesse falado o seguinte, agora sabeis o que detém. Então, agora vocês sabem o que detém. Por quê? Porque eu acabei de explicar para vocês. Acabei de explicar agora, então vocês já sabem. É isso que ele quis dizer. Acabei de explicar, então agora vocês já sabem o que o detém. Então, o segredo está neste texto anterior aqui. E principalmente no que eu grifei aqui, destaquei em azul para vocês. E porque isso não acontecerá? Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? O que tem que vir primeiro? A apostasia. E seja revelado o homem. Então, para ser revelado, primeiro tem que ter a apostasia. Somente depois da apostasia é que ele vai ser revelado. Então, o que está detendo? A apostasia. A apostasia está detendo dele ser revelado. Aqui é a resposta. Aqui é o segredo do texto. Mas, mesmo assim, ainda está difícil da gente entender. Como assim apostasia? Mas apostasia, o que é apostasia? Vamos começar por aí, né? Do grego, apostasia, essa palavra é grega, desse jeito mesmo. É o feminino de apostasion. A forma masculina é apostasio, então a forma feminina, apostasia. Significa divórcio, repúdio, separação, deserção, divórcio. Rompeu com isso, né? E eu procurei no dicionário Aurélio também, e diz abandono público de uma religião ou renúncia da fé. Ação de renegar uma religião ou a própria fé. Renúncia aos vínculos religiosos ou sacerdotais. Então, olha, é o divórcio da religião.
é a deserção da fé, a renúncia da fé. Então é isso. O que é apostasia? É você romper, você perder a sua fé, você se divorcia da fé, religião da fé. Entendeu? É muito grave isso aqui, muito grave. É você deixar de crer em Deus. Certo? Então, entendemos que a apostasia piorou. Agora piorou. Então, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado. Certo? Então, primeiro tem que vir a apostasia. Primeiro tem que vir um rompimento da fé. Aí que vai ser revelado o homem da iniquidade? Como é que nós vamos entender isso aqui? Então vamos ao texto aqui, novamente. Agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Certo? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Agora complicou mais ainda. Então, se quem detém é a apostasia, ou seja, o rompimento com a religião, rompimento com a fé, o divórcio com a religião, com a fé. Então, que seja afastado, tem que afastar a apostasia, retirar a apostasia, aquele que agora o detém. Então, ficou meio confuso aí. Primeiro tem que vir a apostasia, depois tem que ser retirada a apostasia, agora ficou meio confuso. Vamos entender olhando o original do texto, certo? Então, para nós entendermos, agora sabeis o que o detém. O que o detém é a apostasia, como eu falei para vocês. O que eu destaquei aqui para vocês, que foi traduzido que seja afastado, é a palavra gnomai, no grego. Gnomai. E qual é o seu significado? Nós vemos ali no dicionário Strong que pode ser vir à existência, começar a ser, acontecer, ocorrer, aparecer na história, aparecer no cenário. Opa, agora já melhorou. Então é uma questão de tradução. Nós poderíamos melhorar essa tradução aqui para entender. Vamos ler novamente esse trecho agora usando essas outras opções para a palavra gnomai. Então o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que venha a existência. Quem? A apostasia, estamos falando da apostasia. Que venha a existência aquele que agora o detém. Que comece a ser aquele a que agora o detém. Que aconteça aquele que agora o detém. Quem? A apostasia. Que ocorra o que? A apostasia, aquele que agora o detém. Que apareça na história aquele que agora o detém. Apareça no cenário aquele que agora o detém. Então nós começamos a entender melhor que realmente não está se contradizendo o texto, certo? Não é essa contradição daquela primeira parte com esta sequência do texto. É questão de tradução. Se nós olharmos o original gnomai, no grego, tem este significado: vir à existência, começar a ser, acontecer, ocorrer, aparecer na história, aparecer no cenário. Então, é necessário a apostasia aparecer no cenário preparado para a chegada do anticristo, certo? Aquele que agora o detém, a apostasia. Então, quem está detendo? A falta de apostasia. O que está detendo, ela não vir à existência. Vejamos bem, aquele que agora o detém, quem que o detém? A apostasia. Mas o que? A presença ou a ausência? A ausência da apostasia é que está detendo. A ausência da apostasia é que está detendo. Pensem num mundo em que a grande maioria é cristã, tem a sua fé firmada em Jesus. E aí, bem firmada, bem consolidada, vai aceitar a presença do anticristo? Claro que não. Ele vai conseguir dominar, governar, fazer tudo o que a palavra fala a respeito dele, que ele fará no final dos tempos? Não vai conseguir, porque ele não será aceito, não vai ganhar este poder, não vai conseguir conquistar essa autoridade diante das nações, se as lideranças das nações forem todas cristãs. Por isso é necessário aparecer na história, aparecer no cenário a apostasia. O que o detém é a ausência da apostasia. Enquanto ela não aparece, isso que o detém. Entenderam? Então nós vimos a resposta aqui no anterior, que primeiro tem que vir a apostasia. Então, a apostasia é a primeira que tem que vir.
Então é ela que está detendo, mas não é a presença. O que está detendo é a ausência dela. Ela primeiro precisa vir à existência. Aí sim, o anticristo será aceito pelas lideranças e que vai implantar este governo mundial. E ele será o grande líder. Não sei se vocês entenderam, espero que tenham entendido. É bem confuso. Paulo às vezes escreve um pouquinho difícil nas suas cartas, mas quando nós vemos ali no original, no grego, nós conseguimos entender perfeitamente que não há contradição aqui no texto. E a resposta é a apostasia. Nós vemos que, como eu disse para vocês, e agora sabeis o que o detém. Ele quer dizer, bom, acabei de falar para vocês, agora vocês sabem o que o detém, certo? É a apostasia, é a ausência da apostasia que está detendo. É primeiro tem que vir para depois ele ser revelado. E o que significa isso nos dias de hoje para nós? Vejamos aqui, 2 Timóteo 3, versos 1 a 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder ou a eficácia. Foge também destes. Então, nos últimos dias, olha quantas pessoas aqui. O que aconteceu com isso aqui? Romperam com a religião, romperam com a fé. Divórcio da fé. Romperam com Deus, com a sua fé em Deus e em Jesus. Perderam a fé. Por isso que se tornaram esses monstros aqui, que a palavra fala, coisas terríveis. O que há de mais mal que podemos encontrar no ser humano, né? A iniquidade presente nos dias, nos últimos dias. É isso que nós estamos vendo. O que é isso? Então, apostasia. Nós estamos vendo e já é muito real nos nossos dias a presença da iniquidade, que é a apostasia nos últimos dias. Já estamos vivendo isso nos nossos dias. Homens iníquos, homens terríveis, sem lei, sem Deus. Quero ver com vocês aqui um mapeamento, esse mapa de ateus e agnósticos, que foi feito em fevereiro de 2009, está bem desatualizado, né? Mas só para vocês terem uma noção quanto já cresceu de pessoas que romperam com a fé, romperam com a religião, romperam com a fé, em 2009. E aqui o gráfico nós vemos que quanto mais colorido aqui a cor mais intensa, mais forte, mais escura, maior é a porcentagem. Aqui é a porcentagem de ateus e agnósticos no mundo. Não significa que o zero absoluto aqui, a sem cor, seja 100% crendo de fé, povo de fé. Não é isso. Alguns não têm dados, como a maioria da África não tem esses dados presentes. Por isso que este mapa está desta forma. Mas vejam aqui, que interessante. Aqui a América, um crescente aqui já, né? Um intermediário, uma cor intermediária. Mas vejam aqui, na Europa, a concentração maior de ateus e agnósticos. Acho isso grave. Aqui os países com maior porcentagem de ateus e agnósticos. Ou descrentes, que não creem mais em Deus. Esta lista aqui, então, em porcentagem e o número real, né, o número total da população. Então, em primeiro lugar é a Suécia, 85% da população. Tudo bem que o número não é tão grande, não há uma grande população nesse país, mas 85% é muita coisa. 85% que já romperam com a religião, já romperam com a fé. Depois nós vemos aqui Vietnã, Dinamarca, Noruega, Japão, República Tcheca, Finlândia. Olha aqui, a lista está aqui, se vocês querem dar uma lida, dá uma pausa aí no vídeo e vocês poderão ver esta lista. Mas vejam, 85, 81, 80, 70, 65, 61, 60, ó, metade da população já aqui, 52, 49, 49, né?
arredondando aqui, 48, 46. Então, os primeiros da lista aqui, é metade para mais da metade da população já romperam, já estão com apostasia, já estão em apostasia. É muito grave isso. Então, o mundo já está sendo preparado para que o iníquo seja revelado. A apostasia já está sendo implantada em larga escala no mundo todo. Então, vamos ver a respeito do anticristo. Apocalipse 13, de 2 a 4. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, o dragão, quem é o dragão? Aí é a pergunta, quem é o dragão? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás. Opa! O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, 19. Nós vemos também Apocalipse 20, verso 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, quem é o dragão? Satanás, o diabo. Então, nós podemos aqui, e deu-lhe o diabo o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O próprio Satanás dará o poder, o trono e a grande autoridade ao anticristo. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão. Já vimos quem é o dragão? Quem é o dragão? Satanás, o diabo. E adoraram Satanás. E adoraram o diabo, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Gente, o que significa isso aqui? Adorar o dragão, adorar o diabo, adorar o Satanás. Isso aqui, ó, satanismo. Complicado até falar nos dias de hoje a respeito disso, mas temos que falar, temos que alertar os nossos irmãos. Nos últimos dias, a religião dos últimos dias é isso aqui, adoração ao dragão, tá? Entendam muito bem a respeito disso aqui, né? E vamos ver então sobre isso nos dias de hoje já. A inesperada ascensão do templo satânico nos Estados Unidos. Nós já vemos esta crença, que é tida como religião, nos dias de hoje já muito presente em vários países. Muitos ateus são satanistas, mas não são todos os ateus. Tem ateu verdadeiro, que realmente não crê em nada, nem em Satanás, nem em diabo, nem em Deus. Mas muitos que são satanistas se dizem ateus, mas na verdade são satanistas, tá? Creem sim. O próprio diabo crê e teme a Deus. Vejamos aqui, Brasil tem isso? Ó, Rio de Janeiro, 2018. Menino de 4 anos torturado pela família em rituais. Meu Deus, coisa terrível. Polícia descobre detalhes assustadores disso aí. Criança teria sido... Ah, coisa terrível, né? A gente já vê. Quando isso? 2018 também, aqui no Brasil. Ex-satanista, eu fazia rituais dentro de clínicas em que tira a vida de bebês. Que coisa terrível. Olha, por isso, é gravíssimo isso aqui. Gravíssimo. Por isso que há uma intensa agenda para ser colocado isso em todos os países, liberar isso aqui em todos os países, porque espiritualmente isso tem um valor muito grande nos rituais, certo? E nós vemos aqui uma simbologia em vários setores do mundo, de muitas organizações, aqui os Bilderberg, olha isso aqui, que será, né? Organização Mundial, vamos lá, Unesco, tantas coisas, tudo isso aqui são sociedades em que há ocultismo nelas, tá? Algumas são secretas, outras são discretas. Não são secretas, não são escondidas, mas são discretas, como essa aqui, a maçonaria. São discretos. Todo mundo hoje sabe que existe, sabe que existe alguma coisa ali dentro, mas eles tentam ser discretos o máximo possível do que acontece ali dentro das suas reuniões. Outras vocês nem percebem que estão enrustidos ali, como eu já mostrei aqui. E olha que coisa interessante, olha o símbolo aqui, essa balança, justiça, né? Que interessante como já existe. Aqui é aqui é um ritual, uma grande coruja sendo feita aqui, um ritual ao pé dessa grande coruja. Isso aqui é real, uma cena real.
Aqui não é real não, né? Estão colocando alguns líderes mundiais fazendo aquilo, coisa terrível com bebezinhos. Sim, eles fazem muito isso com os bebezinhos. Grande parte dos bebezinhos que somem, crianças que somem, vem para isso, tá? Tem outras finalidades que utilizam as crianças, mas também por isso que há tanto sumiço de crianças nos últimos tempos, né? E vemos aqui, ó, Brasil, 40 mil adeptos da religião Wicca. Aqui é uma bruxa, ó. 40 mil, só no Rio de Janeiro, hein? Isso aqui a tradição é baseada em rituais pagãos antigos e celebra o ciclo da vida. Rio é o estado do Brasil com mais bruxos. Que coisa terrível. No Brasil não está fora disso não, dessa agenda da implantação da apostasia no cenário mundial. Wicca promove resgate de crenças antigas. Estão resgatando o paganismo em vários locais, aqui 2018 também. Religião atrai adeptos e difunde o paganismo entre seus participantes. Olha aqui que interessante, aqui o pentagrama, sinal, símbolo do satanismo. E vemos aqui na Grécia, eles estão tentando voltar com os cultos aos deuses da Grécia também, o paganismo puro, a bruxa está solta, olha que coisa terrível. Em um mundo acelerado, a bruxaria atrai adeptos prometendo reconexão aos ritmos da natureza. Olha que coisa linda, né? Ainda trazem coisas boas. E aqui é o mais grave. A doutrinação que é feita desde as crianças, desde a infância, a adolescência e a juventude. É isso, eles estão doutrinando. Nós vemos aqui seriados, desenhos infantis, outros seriados para adolescentes, para adultos, filmes também, seriados para jovens. Aqui a bruxa boa. Existe bruxa boa? Bruxa que mexe com ocultismo? Gente, ocultismo é coisa boa? Claro que não, né? Mexe com o adversário, coisa terrível. Aqui o bruxozinho aqui, coisa terrível. E nós temos muitos cristãos que ainda leem esse livro, a série deste livro. Não deixe que seus filhos leiam esses livros. Estão sendo doutrinados ali. Estão mexendo com as palavras ali, sendo incutidas na mente dos seus filhos. Olha os magos, os mágicos, né, os bruxos. Aqui, essa empresa, que eu não vou falar o nome aqui. Como sempre, os bonzinhos, eles são bonzinhos. Os magos, os bruxos, as bruxas, são bonzinhos. São gente boa, que é a bruxa boa aqui. E no jogo, os meninos que gostam de jogo, aqui os super-heróis também, né? Falei. Os jogos de videogame sempre aqui colocando monstros, demônios mesmo. São demônios só. Esse aqui é Diablo mesmo. Sempre fazendo essa referência ao inferno e aos demônios, já incutindo uma coisa na mente das crianças para que seja normal. Um dia eles vão aparecer, a Bíblia diz que eles vão aparecer, certo? Eles vão estar aqui no nosso meio, o dragão será adorado. Então as pessoas já precisam estar preparadas para a chegada deles, certo? É a doutrinação, isso aqui é terrível com as nossas crianças, é um grande crime. E não se engane, o ocultismo está presente em todos os setores da sociedade. Vejam bem, está bem destacado aqui. Em todos os setores da sociedade. Sim, na política, mais que nunca, porque eles que vão dar o seu poder ali para o anticristo. Já estão preparando todas as coisas e vão dar este poder para ele. As Forças Armadas, tá? Não se engane. Música, nem se fale. Olha quantas músicas terríveis, trazendo doutrinação também na mente das pessoas. Entretenimento, cinema, televisão e tudo redes sociais. Nós vemos que sim, estão dominadas com este tema, principalmente este tema, satanismo. Sim, já estão dominados, sim, com este tema. Jornalismo, no Brasil mais que nunca, né? Nós vemos que já há uma tendência para implantar a agenda mundial e o meio de comunicação, o jornalismo, os grandes jornais, as grandes empresas estão trabalhando para a implantação disso, né? O esquerdismo, nós estamos vendo muito isso até
no Brasil nos dias de hoje? Eles querem dominar a informação para que através da informação eles possam manipular as mentes das pessoas, das grandes massas, certo? Indústria alimentícia. Pensa que não? Muitos alimentos trazem mal à nossa saúde e não é por acaso, é intencional, tá bom? Muitos ali fazem pactos também, fazem parte das sociedades secretas, né? E muitas coisas ali são implantadas nos alimentos com uma finalidade, um propósito, sim, causar mal, dano às populações, tá? Não se enganem. Então, sim, eles são donos também da indústria alimentícia, no esporte, olha, em todos os setores, tenha certeza, todos os setores da sociedade, eles estão presentes. Quem mexe com isso aqui, sim. Os juízes, né? Eu nem vou entrar nesse assunto. Então vamos lá, o que acontece? Há uma agenda que eles têm que implantar no mundo todo. E o primeiro item dessa agenda é religião. Eles têm que combater a religião, justamente a fé. E principalmente a fé verdadeira, o cristianismo. Tem que romper tudo que é judaico-cristão, de valores judaico-cristão. E claro, o judaísmo em primeiro lugar e o cristianismo são as duas principais religiões que eles precisam combater agora no final dos tempos. Então a religião, o rompimento com a religião, porque eles dizem que é o ópio do povo, certo? Já entenderam o que eu estou falando? Sim, o marxismo, o comunismo, o socialismo, prega isso. E é isso que nós estamos vendo. Todos os países sendo levados a ter um viés esquerdista. Isso não é à toa, gente. Não é à toa. Faz parte da agenda, faz parte do propósito de romper com a religião, romper com a fé, trazer a apostasia para aquela nação. Entenderam? Também a questão do poder patriarcal, que a Bíblia nos ensina isso. O poder está sobre o pai de família. Ele é o chefe da casa, sim. Versus os movimentos feministas. É isso que a gente vê hoje, o movimento feminista. E se nós estudarmos isso aqui a fundo, é coisa terrível isso aqui. Isso aqui não é bom, eu sou mulher. Mas eu digo para vocês, isso aqui não é bom. Isso aqui, verdadeiramente, o verdadeiro movimento feminista é terrível. Isso faz parte de uma agenda para tirar o poder do homem. Estão feminilizando os homens. Isso de propósito, gente. Isso é coisa terrível. Então, por quê? Porque o homem macho, másculo, ainda mais se ele for cristão, tiver seus princípios, ele vai ser firme nos seus princípios. E não vai ser fácil, é exército, entendeu? Vai fazer parte de exército, vai ser uma força de exército para ser resistência contra a implantação do governo de Cristo, entendeu? Então não é interessante. Vamos romper. E segundo também, porque se Deus mandou que é o homem que tem que ser o cabeça, o chefe de família, então o anticristo vai fazer o quê? É tudo o contrário, é anti. Então vamos colocar a mulher que vai ser a cabeça. Entendeu? Mulher que tem que dominar, a mulher que tem que ser empoderada. Então, temos que entender os propósitos desses movimentos, tá? Na sua origem, faz parte da agenda. Libertinagem nem se fala. Se Deus fala que nós devemos ser santos, o que eles pregam? Liberdade total, mas não é liberdade apenas liberdade, é libertinagem, faça tudo que quiser, com o que quiser, com quem ou com o que quiser. Né? Aí mistura até animal, objetos, coisas terríveis. O que acontece é que tudo para profanar, isso é agenda, né? Para profanar a Deus, o rompimento aqui com a fé total e afronta a Deus. Só que a agenda aqui, olhem aqui. Aqui é importante eu falar uma coisa interessante. Não há nada contra as pessoas. Nosso problema aqui, a nossa luta não é contra carne ou sangue, a Bíblia fala a respeito disso. Então a nossa luta não é contra pessoas, me entendam. O problema são as hostes espirituais, certo? A Bíblia fala a respeito disso. As forças ocultas que estão por detrás disso, no caso uma agenda aqui. Então aquela pessoa que nasceu
que sente que é diferente. Sim, isso acontece, gente. As pessoas, e eu tenho conhecidos que falaram a respeito disso. Olha, eu nasci assim, não consigo ter o desejo da pessoa oposta, tem que ser igual a mim, certo? Então a gente vê que isso existe e não é do nosso interesse aqui. Não vou discutir a origem desse problema, se é hormonal, se nasce com isso, se isso é espiritual ou é genético. Não é a nossa questão agora. A nossa questão é o seguinte: existe uma agenda. Porque sim, eles querem implantar isso, porque isso profana a Deus. A prática disso profana. Entendeu? A prática. Ah, mas eu nasci assim. Seja de Jesus. Tenha a sua vida dedicada ao serviço, à obra de Deus. E tá tudo certo. Entendeu? E o problema é incutir isso. A questão da identidade de gênero. Eles já estão entrando nas escolas, nas crianças, para incutir isso na cabeça das crianças, enquanto os pais nem estão sabendo o que está acontecendo. Eles estão lá nas escolas colocando isso na mente das crianças para elas se rebelarem. Então isso aqui é uma agenda terrível. E eu conheço pessoas, eu sei de pessoas, de relatos de pessoas que são homoafetivas e não concordam com essa imposição. É uma imposição dessa agenda. Mas nós sabemos, isso é um propósito muito maior por detrás dessa agenda. Coisa terrível. Eu até me exponho um pouco de falar isso. E não tem nada de pessoal com ninguém, com nenhuma pessoa. O problema é a agenda que eles querem impor, e como algo que vai contrário. Tudo que Deus mandou na Bíblia, esta agenda quer fazer o contrário. Por isso que se chama anticristo. Tudo é anti-Deus, anticristo, anti-valores de Deus, certo? Então, outra coisa, eliminação, e eu ainda coloquei uma palavrinha mais amena aqui. Eliminação de fetos. Isso aqui também faz parte, nós já vimos, que para eles é importante na questão espiritual. Isso tem uma importância muito grande nos cultos, nos rituais que eles fazem. E também na sociedade, causar isso aqui infertilidade. Há sim propostas de causar isso aqui infertilidade no povo. Então, olha, tem muita coisa nos alimentos que causam isso aqui, em remédios que causam isso aqui, em picadinhas que causam isso aqui, desde picadinhas que são tomadas na infância, como até a atual, que está na moda atualmente. Há estudos que estão comprovando, estão observando ainda uma grande, como é que fala? Grande número de pessoas que estão sendo identificadas que tomaram essa picadinha e se tornaram inférteis. Coisa terrível, né? Isso faz parte da agenda. Movimentos revolucionários que remetem à violência. Nós vimos nos Estados Unidos, esse é o maior exemplo que nós tivemos no ano passado ali. Então, isso faz parte da agenda também. Então, nós vemos que o esquerdismo, né? Os esquerdistas, é isso aqui a força deles, faz parte. Uma juventude rebelde, então eles aproveitam que os jovens têm essa vulnerabilidade, né? Esse vigor intenso dos jovens, essa força que os jovens têm, e desde a infância, por isso que é importante, desde a infância, eles virem com essa doutrinação, para eles usufruírem dessa rebeldia, colherem esse fruto na juventude, essa rebeldia, essa força da juventude como rebeldes. Claro, isso vai contra os mandamentos de Deus. Isso faz parte da apostasia, rompimento com a religião, rompimento com os valores de Deus, os valores cristãos. E a mentira versus a verdade, isso aqui, coisa terrível, que nós estamos mais vendo nos dias de hoje, nos jornais, inclusive. Os olhos veem uma coisa, o jornal fala outra coisa. A coisa é surreal, surreal. O quanto a mentira eles falam que é verdade, e a verdade eles falam que é mentira. As pessoas estão sendo presas porque falam a verdade, mas daí eles falam que é mentira e prende. É, problema, prende. É uma coisa meio estranha hoje em dia, né?
A era das fake news, que é bonitinho para falar, mas a verdade é mentira mesmo, é engano e é mentira. Isso aqui é uma artimanha antiga do adversário. Inclusive é um dos preceitos do satanismo, olha aqui, nem sempre é necessário acreditar na mentira, basta duvidar da verdade. Então, olha que jogo mais sujo, mais sujo. Não precisa fazer com que todo mundo acredite na mentira, mas desde que você faça que eles duvidem da verdade, já está valendo, entendeu? Isso aqui é uma artimanha antiga de Satanás, que nós vemos já lá no Jardim do Éden. Foi isso que ele fez com Eva. Já veio com uma mentira, ali ó, começou a colocar dúvida na cabeça de Eva, e aí ele já induziu ela ao erro, e ela depois induziu Adão ao erro da mesma forma, entendeu? É uma artimanha do adversário, ó, de muito tempo atrás. Basta duvidar. E nós vemos até os dias de hoje, né? Acho que todo mundo deve passar por essa fase. Será que Deus existe? A primeira pergunta, a primeira dúvida que ele joga no nosso coração. Será que Deus existe? Será que tudo isso é verdade? Será que a Bíblia é verdade? Né? Agora, nós temos certeza, porque nós vivemos. Nós não apenas acreditamos, mas nós tivemos experiência com esse Deus, com esse Senhor. E se você não tem, busque, busque, que Ele tem prazer em se revelar a quem o busca e o busca de todo o coração. Faça isso. Mas voltando aqui à aula, faz parte da agenda a mentira se tornando a verdade e a verdade se tornando a mentira, a verdade sendo o problema agora no final dos tempos, é o que mais estamos vendo, né? As pessoas com a consciência cauterizada, que é o que mais nós estamos vendo, essas pessoas apóstatas, que tem esse viés terrível que eu acabei de falar para vocês. Então, já não tem mais valores e princípios morais. Essas pessoas têm a mente cauterizada, já não tem empatia pelo próximo, vê morrer do lado e não faz nada para ajudar. Mente cauterizada, vendo a população morrendo de fome, mas está lá roubando o dinheiro do povo. As pessoas morrendo com a enfermidade que está, o governo libera o dinheiro, e as pessoas que se lasquem. Mentes cauterizadas, consciência cauterizada. A palavra fala a respeito disso, que nos últimos dias teriam mentes cauterizadas, consciência cauterizada. É isso. Culmina nisso. E essas pessoas é que vão dar o poder. Esse tipo de pessoa vai aceitar o anticristo. Facinho, facinho. Por isso a necessidade da implantação desta agenda. Esta agenda apóstata, a apostasia. Então, apostasia é isso, tá? Apostasia é isso. Muitos entendem que, eu saí da igreja, é apóstata. Não, apostasia é isso aqui. Todos os valores invertidos, todos os preceitos e valores morais que a Bíblia nos ensina, que Deus nos ensina, você faz exatamente o contrário. Você quebra, rompe com isso. Isso que é a agenda dos dias de hoje. Coisa terrível, né? É isso aqui. É isso aqui. No final dos tempos, isso aqui será a religião. E adoraram Satanás. Adoraram Satanás. Toda a terra se maravilhou e adoraram Satanás. E já estão sendo preparados para o recebimento deles, né? O aparecimento dele com os seus demônios. E agora entendemos aqui, ó, grande pergunta, o que o detém? Agora entendemos o que o detém. O que o detém é a apostasia. Na verdade, a falta de apostasia. Desde a época ali de Paulo, ó, o mistério da iniquidade já opera. O mistério já opera. Mas que para o iníquo ser revelado, é necessário a presença. Que venha a acontecer na história. Que venha a existir. Que apareça no cenário. A apostasia, o rompimento com a fé, com os valores cristãos, os valores bíblicos, os valores de Deus. Então, nós entendemos hoje o que é a apostasia, realmente o que é a apostasia, e nós entendemos o que o detém o aparecimento do anticristo. E eu pergunto para vocês, estamos longe de ver o surgimento? Depois do que eu falei para vocês, diante da agenda mundial, diante do cenário mundial, que nós já vemos
desta agenda sendo implantada. Será que ainda demora para o aparecimento dele? Eu creio que não. Eu creio que muito breve todas as coisas vão acontecer e muito rápido. E por isso que ele fala em breve, em breve. Em breve o Senhor Jesus voltará. Quando começarem as dores de parto, e nós já começamos as dores, do princípio das dores de parto, como da mulher grávida que está prestes a dar à luz. E nós aprendemos isso na nossa primeira aula aqui do canal, o tempo do breve. Quando chegar este tempo, o período do princípio das dores vai ser breve. E nós já estamos, então vai ser rápido. As coisas vão acontecer muito rapidamente. E que Deus nos proteja, nos guarde, nos livre do mal. E que possamos estar de pé na presença do Senhor. Que possamos estar firmes nessa fé, não negando, não sendo enganados com esta agenda. Que o Senhor nos dê luz, luz aos nossos olhos, para que possamos enxergar os propósitos e não possamos ser enganados por esta agenda, certo? E eu desejo que Deus abençoe a todos vocês.